Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, pessoal, conforme combinamos, vamos continuar a análise aqui sobre a concepção de Liebman inicial, como é que ela foi reformulada com as críticas que ele recebeu e ele mesmo veio a admitir, para que a gente venha entender a teoria eclética, as condições da ação na sua concepção atual e possamos compreender bem esse apanhado geral sobre a compreensão a respeito do poder de ação do direito constitucional, da garantia fundamental de direito de ação, beleza? Bom, teoria eclética, vimos a teoria imanentista, vimos a teoria concreta, vimos a teoria abstrata, estamos a ver a teoria eclética. Henrico Túlio Liebman, para restringir um pouco aquela liberdade irrestrita da teoria abstrata, ele veio a propor elementos condicionantes que condicionassem o exercício do direito de ação. Que elementos condicionantes seriam, na concepção inaugural de Liebman, seriam esses elementos condicionantes? Seriam três. Primeiros desses elementos condicionantes: legitimidade das partes. Segundo deles, interesse de agir. Vamos voltar a todos eles já, tá? Vamos voltar a todos eles já. E por fim, possibilidade jurídica do pedido. Então, Liebman defendia a existência de três requisitos que o autor deveria preencher quando do início do exercício do direito de ação para que a demanda pudesse ser instaurada. Então, olha lá. Qual foi a primeira crítica que Liebman recebeu? Uma crítica relacionada à própria natureza do instituto, à própria questão terminológica. Não se trataria propriamente de condições da ação. Então, vamos lá. Condições da ação. Porque, vejam, se a ação ela é representada, como nós já vimos aqui, pela demanda, que por sua vez é instrumentalizada pela petição inicial, nós teríamos um problema do ponto de vista prático. Veja, nós temos um procedimento que se inaugura por meio da petição inicial, nós temos uma sucessão de diversos atos processuais que são praticados, até que, ao final, o Estado exerça a jurisdição, em regra, por meio da prolação de uma sentença. Sendo mesmo elementos que condicionem o exercício do direito de ação, nós deveríamos necessariamente realizar esse ato aqui, ó,
antes do exercício da demanda, nós devemos averiguar a petição inicial aqui no momento anterior, prévio. Se fossem elementos que condicionassem o exercício do direito de ação, essa análise deveria ter sido feita aqui, analisada anteriormente. É como se tivesse um agente do Estado ali no cartório do distribuidor para ficar analisando a petição inicial. Ou é como se você atribuísse àquele agente que distribui a petição inicial poderes para que dissesse se ia receber ou não a petição inicial, porque se estivesse preenchido ou não. Teria que ter então um juiz para exercer jurisdição ali, receba a petição inicial, que estão presentes as condições da ação ou não. O que certamente inviabilizaria o exercício normal da jurisdição. Então não se trata propriamente de condições da ação. Essa foi a primeira crítica que ele recebeu. Na verdade, o que Liebman queria dizer, e ele mesmo reconheceu isso, o que ele queria dizer é que deveria existir um filtro para que se permitisse ao juízo, em algum momento do processo qualquer, que se exercesse um filtro para que o juiz deixasse, assim que ele percebesse, porque trata-se de uma questão de ordem pública, então trata-se de uma questão de ordem pública, o que faz com tanto que o juiz possa conhecer de ofício e a qualquer momento, que o juízo possa reconhecer que diante da sua ausência dessas condicionantes, a parte autora não tem direito a receber do Estado juiz um julgamento final de mérito. Então, esta sentença, os senhores verão quando do estudo das espécies de sentença, essa sentença, ela pode vir a ser de mérito. Mérito, como nós vimos, é o objeto principal, é o pedido. É para o que o processo serve. Você pediu a condenação do réu, isso é o mérito. Você pediu o reconhecimento de paternidade, isso é o mérito. Você pediu a guarda do filho, isso é o mérito. A sentença pode ser de julgamento de mérito, o que se chama de sentenças definitivas. Definitiva, ou pode ser uma sentença sem mérito, que seria uma sentença terminativa. Sentença sem resolução do mérito, que é uma sentença terminativa. Ausente as condições da ação, o juiz poderia, portanto, a qualquer momento proferir sentença sem resolução do mérito. Proferir sentença sem resolução do mérito, ou seja, uma sentença terminativa. Então, reconhecendo esse vício processual, ausência de qualquer das condições da ação, o juiz poderia abreviar o procedimento, trazendo essa sentença sem resolução de mérito para esse momento anterior. Ou seja, nessa demanda louca, como eu falei, sem pé nem cabeça, acho que eu falei no vídeo anterior, eu fui a juízo em face do meu vizinho, porque o meu pai celebrou um contrato com o jornaleiro da esquina, eu pedi o divórcio da minha mãe, não tem nada a ver com nada. Nós não podemos forçar o Estado juiz a mover todo o procedimento até o final, para que ele venha ao final a dizer algo que ele já sabe aqui. A demanda não tem pé nem cabeça. Era isso que Liebman queria dizer, na verdade. E ele reconheceu isso. Não são condicionantes do exercício da ação. Na verdade, são elementos que devem estar presentes quando do exercício do direito de ação, mas que condicionam o resultado final quanto ao mérito. Então, não são condicionantes do direito de ação, são condicionantes quanto ao resultado final de mérito. Então, o autor deve preencher esses elementos condicionantes. Nós já veremos quais são. Vimos que eram 3 na concepção inaugural de Liebman. Nós veremos quais são atualmente. Tá? O autor deve preencher esses elementos condicionantes para quê? Não para que ele tenha direito de ação. Quanto a esse ponto, a teoria abstrata está certa. O direito de ação é realmente autônomo, independente, irrestrito, universal, livre. Eu poderia mover aquela demanda louca. De igual maneira, o judiciário poderia antecipar o julgamento. Eu não teria direito a uma sentença meritória nessa hipótese. O juiz não seria obrigado a
me divorciar da minha mãe. Tem pé nem cabeça um negócio desse. Então, ao mesmo tempo que o exercício do direito de ação é livre, autônomo e independente, também pode o Poder Judiciário prestar uma tutela jurisdicional que seja célere, efetiva, tempestiva. E ausente as condições da ação, esses elementos condicionantes, ele pode antecipar o resultado, abreviando o procedimento, proferindo uma sentença sem julgar o mérito que foi formulado naquela demanda. É isso que se entende pelo que se chama de condições da ação. São elementos condicionantes, não da ação, como está no nome. São elementos condicionantes para o julgamento final de mérito. Então vamos fazer um pacto. Vamos furar o dedinho, vamos fazer um pacto. Vamos escrever com chave no tronco de uma árvore. Toda vez que a gente ouvir condições da ação, nós vamos fazer um filtro no ouvido e vamos saber, vamos ler na mente, vai passar assim, ó. Condições da ação não são condições da ação. Condições da ação são elementos que condicionam o resultado final do mérito, a análise final do mérito, beleza? Essa é uma primeira percepção que os senhores têm que ter em mente. No CPC de 73, nós havíamos a previsão expressa dessa possibilidade de se abreviar. Isso estava no artigo 267, inciso 6º do CPC de 73. E no Código Atual? No Código Atual também. No Código Atual também. No Código Atual, trata-se do artigo 485, inciso 6º do CPC de 2015. Será que nada mudou? Mudou. Nós temos uma distinção que é importante. É importante para algo que nós veremos logo no próximo slide. Porque no artigo 267, inciso 6º do CPC de 73, que é o chamado Código Buzaide, que já está revogado, falava-se expressamente, utilizava-se a expressão condições da ação. No CPC de 2015, não se utiliza essa expressão. Então vamos ao próximo slide para tratar disso, logo de uma vez. Vamos tratar. Como é que eu vou chamar esse slide aqui? Olha só, subsiste ou subsistem as condições da ação. Subsistem as condições da ação? E eu já vou começar logo antecipando a resposta. Sim. Sim, sem sombra de dúvida, sim, subsistem. Na verdade, essa pergunta, se subsistem as condições da ação, sim. Na verdade, a pergunta que gera a maior dúvida é essa próxima aqui, ó. Mais, vírgula, como categoria autônoma, aí já tem uma certa divergência. Que hoje em dia está pacificando, mas tem uma certa divergência. Que remonta àquilo que nós vimos no slide anterior. Artigo 267, inciso 6º do Código anterior, artigo 485 do Código atual. Bom, vamos lá. Antes disso, deixa eu falar aqui uma coisa com os senhores. O artigo 267, inciso 6º do CPC de 73, e esse CPC de 73, como eu disse ainda há pouco, ele é conhecido como sendo Código Buzaide. Por que ele é conhecido como Código Buzaide? Porque ele foi elaborado por um senhor chamado Alfredo Buzaide. Alfredo Buzaide, que foi aluno, adivinha de quem? De Liebman. Por isso que ele transplantou para o código as concepções de Liebman.
E o que constava do artigo 267, inciso 6º? Dizia lá que o juiz poderia proferir sentença terminativa, aquela que poria fim ao processo sem resolução do mérito, se estivesse ausente qualquer dado. Aí estava escrito lá. Aqui eu vou ter que reproduzir. Qualquer das condições da ação. Assim entendida, aí falava legitimidade, das partes, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Então vamos lá. O juiz poderia colocar fim ao processo sem resolução do mérito, algo que nós já vimos com os senhores. Quando? Quando estiverem ausentes, quando não estivessem presentes naquele processo, qualquer das condições da ação. Então, o Código falava expressamente nessa expressão, condições da ação. Então, não sentia dúvida que no CPC de 73 existia a categoria das condições da ação. Por que agora se tem dúvida? Porque agora o artigo 485, inciso 6º do CPC de 2015, não utiliza essa expressão aqui, condições da ação. Não fala em condições da ação. Então a dúvida que tem é essa, existe como categoria autônoma? O professor Fred Didier, por exemplo, diz que não existe como categoria autônoma. Um dos argumentos é esse, o código não utiliza. O código anterior falava, o código atual não fala. Parece um argumento muito falho, principalmente por algo que nós vamos ver agora. Quais eram as 3 condições da ação no código anterior? Legitimidade das partes. Sobre a legitimidade falaremos no próximo vídeo. Interesse de agir. Sobre o interesse falaremos no próximo vídeo. E possibilidade jurídica do pedido. Sobre a possibilidade jurídica do pedido falaremos nesse vídeo agora. Agora. Por quê? Porque a possibilidade jurídica do pedido nunca convenceu a doutrina brasileira. A primeira crítica que Liebman sofreu foi aquela ideia sobre o aspecto terminológico das condições da ação. E eu já falei para os senhores que ele reformulou a sua tese. Também um outro elemento que nunca convenceu a doutrina brasileira foi essa parte aqui da possibilidade jurídica do pedido como sendo condições da ação. A doutrina brasileira falou assim, olha, Liebman, nós já nos acertamos aqui que quando a gente ouvir falar em condições da ação, fizemos um pacto. Não vamos mais entender como sendo condições da ação. Não é, na verdade, elemento que condiciona o exercício do direito de ação. Estava aqui na tela. São, na verdade, elementos que condicionam, que servem como filtros, para que a parte tenha direito ao julgamento final de mérito. Julgamento final de mérito. O que é mérito? Pedido. Olha qual era a terceira condição da ação dele. Possibilidade jurídica do pedido. É porque ele tratava como sendo algo inicial, condição da ação mesmo. E a doutrina falou, olha, então, na verdade, ao reformular a sua tese, agora tem uma incoerência. Essa possibilidade jurídica do pedido tem que sair como condição da ação. Porque se o pedido é ou não é possível, isso já é uma análise de mérito. Porque o julgador, ao analisar esse pedido aqui, ele é impossível. Ele não tem que dizer assim, ó, deixo de julgar, profiro uma sentença terminativa, porque a parte não tem direito ao julgamento de mérito. Não, ele tem que falar, julgo improcedente esse pedido. Esse pedido aqui ele não tem subsídio no ordenamento jurídico. Ele é um pedido juridicamente impossível. Isto é mérito. A impossibilidade jurídica de se acolher aquele pedido é algo inerente ao mérito, não é algo que se dá ante meritum.
é algo que se dá dentro do próprio mérito. Então a doutrina brasileira sempre falou isso, sempre advogou a necessidade de se retirar essa terceira das condições da ação como sendo condição da ação. O que o novo Código fez? Exatamente isso. Retirou a possibilidade jurídica do pedido. No artigo 485, inciso 6º, não se fala em possibilidade jurídica do pedido. Também na parte inicial do Código, diz lá o artigo 17 do CPC. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Ponto. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Não fala em possibilidade jurídica. Esse dispositivo que eu falei ainda agora para os senhores é o artigo 17. Não se fala, portanto, em possibilidade jurídica. Então nós excluímos a expressão condições da ação, excluímos também a possibilidade jurídica do pedido. Uma curiosidade sobre essa nossa sugestão ao Liebman que retirasse a possibilidade jurídica do pedido como condições da ação. Quando ele voltou para a Itália, quando ele acolheu aquela primeira sugestão quanto às condições da ação, ele também acolheu essa segunda possibilidade jurídica do pedido, deveria sair como sendo condições da ação. E aí ele ainda botou na nota de rodapé das suas leciones de direito processual e falou assim, olha, foi a doutrina brasileira que me ensinou isso aqui. Eu recebi diversas críticas acadêmicas dos autores brasileiros, estou reformulando a minha tese com base nas obras produzidas pelos autores brasileiros. Aí terminou assim, devem ter tido um ótimo professor, que foi ele mesmo. Ainda brincou, safado. Mas enfim, nós ensinamos para o camarada que a tese dele estava equivocada. A curiosidade é que o Código de 2015 começou a produzir efeitos em 2016. O Código de 73 vigorou até março de 2016, dia 18 de março de 2016. E estava escrito até março de 2016, que eram 3 as condições da ação. Nós ensinamos o camarada, ele voltou para a Itália, reformulou sua tese, e nós ficamos, escrito no nosso ordenamento jurídico, até março, até ontem praticamente, até março de 2016, como sendo 3 as condições da ação. Mas agora não está mais. O artigo 485, inciso 6º do CPC de 2015, assim como o artigo 17, são 2 as condições da ação. São 2 as condições da ação. É verdade que o CPC não fala mais em condições da ação, mas nós sempre sustentamos que eram 2 as condições da ação. O que o artigo 485, inciso 6º diz? Que o juiz poderá proferir sentença terminativa sem analisar o mérito, se estiver diante, se faltar ao autor legitimidade da parte, ou se faltar ao autor interesse de agir. Ele não fez menção a condições da ação, não fez menção à categoria pelo nome, mas fez menção às 2 das suas partes. Por isso que a doutrina majoritaríssima diz que subsiste sim a categoria autônoma das condições da ação. Do ponto de vista prático, meus amigos, na verdade, não muda absolutamente nada. Porque o que o professor Fred Didier sugere, tem alguns que seguem, o que o professor Fred Didier sugere é pegar a legitimidade, que era condições da ação, pegar interesse de agir, que era condições da ação, e criar uma outra categoria, que serão os requisitos de admissibilidade da demanda. E ele juntaria com os pressupostos processuais, que é um outro gênero, um outro instituto que nós não vimos ainda. Ele pega esses 2 institutos, condições da ação e pressupostos processuais, cria uma terceira categoria e atribui a essa terceira categoria a mesma consequência processual. Adivinha o que na visão do Fred Didier, a ausência de legitimidade das partes gera? A extinção do processo sem resolução do mérito. E o que a ausência de interesse de agir na categorização do Fred gera? A extinção do processo sem resolução do mérito. Então, para o seu cliente, a sua tese não vai mudar nada. Chame você de condições da ação, seguindo a doutrina majoritária. Ou chame você de requisitos de admissibilidade, seguindo o professor Fred e a doutrina tedesca, a doutrina do direito alemão. A consequência processual será a mesma. Mas para a doutrina majoritária, subsiste sim as condições da ação. Quais são as condições da ação? Legitimidade das partes
e interesse de agir. Nós veremos na próxima aula o que se entende de legitimidade das partes e o que se entende por interesse de agir. Encontro os senhores lá. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus.